News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Minha centroavante predileta, me responda mas assim de forma direta. 4 jogadores profissionais com salários superiores a R$300 mil por mês em seus clubes, servindo a seleção brasileira, podem perder daquela maneira pênaltis como perderam numa decisão de pênaltis da Copa América contra o Paraguai? Não. Não podem. Não podem. Isso significa que nós estamos, então, no pior dos mundos com relação à seleção brasileira. Eu acho que num momento muito difícil, né? Mas a gente já previa que desde o início dessa Copa América, com a primeira competição oficial do Mano Menezes, de muitos desses jogadores, né, nessa reformulação que a seleção passa, e na verdade a seleção não merecia ficar mesmo, né, Paulo? Ela teve um tempo bom de jogo, que foi aquele segundo contra o Equador, mas era contra o Equador também, mas ela não fez nada que merecesse mesmo permanecer na Copa América. Acho que tomara que todo mundo tire as lições devidas, mesmo não achando que elas estiveram assim tão perto pelas declarações de todo mundo após o jogo, né? De sentir que essa seleção trabalhou muito mais no individual do que no coletivo, trabalhou muito mais nas estrelas do que realmente na humildade de estar numa competição onde ela tinha adversários que, independentemente da questão da tradição ou do que o futebol brasileiro sempre se acha, né? Acabou chegando. A gente teve a experiência em termos de Libertadores, mesmo tendo o Santos como campeão, mas as equipes brasileiras todas entraram na competição achando que elas já eram campeãs antes mesmo de entrar em campo, né? O futebol brasileiro está precisando se valer da sua humildade mesmo, né? De sentir que a gente precisa mudar muita coisa, e acho que o que mais preocupa depois dessa Copa América é que a gente não vai ter muita referência até a Copa do Mundo. Sem a disputa das eliminatórias, você vai ficar com uma seleção do Mano que praticamente não vai ser questionada. A seleção, né, volta agora só em agosto, dia 10, exato, né? 10. Para fazer um amistoso. E esses amistosos, por mais que você coloque, e ele disse isso pra gente na Arena do Jacaré, para mim e pro Fábio Pinel, que teria adversários fortes nesses amistosos, esses amistosos vão servir para ver pouca coisa, porque ninguém coloca o pé de verdade quando não está valendo nada, né? Então, eu acho que é uma preocupação muito grande. A mesma, talvez, que a Argentina esteja tendo nesse momento, de também ter perdido a Copa América dentro do seu país. Acho que é preciso rever muitos conceitos dessa seleção, da forma de jogar, da forma de agir. Como que pode o Brasil, com tantos talentos individuais, não conseguir apresentar um coletivo? Tem alguma coisa de errado nisso, né? Seja do treinador, seja do comando, seja da formação tática, seja das opções que ele tem feito para começar a partida. Alguma coisa tem de errado nessa história. E é preciso que tudo isso seja apurado antes que a gente passe um vexame enorme na Copa do Mundo, né? Eu particularmente, Dimara, eu estava falando com os meninos aqui mais cedo, eu já não me sensibilizo mais com a seleção brasileira há muito tempo. E muitos dos torcedores brasileiros. Há muito tempo. A seleção brasileira, desde Sebastião Lazzaroni, me desencantou tão profundamente. Eu me encantei um pouquinho com a do Felipe. Eu desde 1990, eu já olho a seleção brasileira, sem nenhuma empolgação. Jogos da seleção brasileira não me empolgam de maneira alguma, não me empolgam mesmo. Particularmente quando eu entendo e quando eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas que lá estão, vamos, por exemplo, citar o caso desse menino Neymar, 19 anos de idade, um menino que tem aí um salário superior a R$400 mil por mês. Milhão, dizem que chega a 1 milhão. Chega a 1 milhão, né? No Brasil, depois porque você fez aquele acordo com o Santos, então, você vê ele na televisão quase o que ele está com no ar hoje, uns 6 comerciais mais ou menos. Então, né? Quer dizer, um menino que ganha R$1 milhão por mês aí como salário, pode ganhar muito mais numa transferência para o real. O que um menino que ganha R$1 milhão por mês tem que pensar como profissional? Quase nada. Quer dizer, ou ele é dedicado profissionalmente e joga futebol, e aí eu incluo todos aqueles que estão na seleção brasileira, porque, repito, dos jogadores da seleção brasileira que estavam em campo ontem e no banco de reservas e convocados pelo Mano Menezes, não tem nenhum que ganhe menos do que R$100 mil. Não tem mesmo. Não tem nenhum que ganhe menos do que R$100 mil por mês. Então, o que é que um profissional que ganha em média R$100 mil por mês deve fazer? Jogar futebol, praticar a sua profissão de maneira adequada. No mínimo para que se mantenha o salário, né? Então, eu acho que isso é uma discussão que tem que ser levada um pouco
pouco mais profundamente e a gente perdeu um pouco daquele embalo de Nelson Rodrigues de que a seleção brasileira era a pátria de chuteiras. Acabou. Já acabou. A pátria é outra coisa. A pátria, pátria de salto alto. Agora é pátria de... Exatamente. Bem lembrado. E se eles não descerem do salto, eu não sei onde é que eles vão parar. Vão afundar se o saltinho for muito fino. Luiz 15, desce pro escarpão, fica mais baixinho. Nesses campos novos aí vai atolar rapidinho. E limitar o nosso sentido de apego à seleção brasileira ao esporte. E lembrar que o sentido de civilidade, de pátria, tem que ser pensado no resto das nossas vidas e nas outras coisas que a gente faz. No comprometimento que a gente tem com o social, com o econômico, enfim, com tudo que está acontecendo. E aí está valendo também, né, Paulo? Eu dizia, quando o pessoal questionou a saída do Henrique para os Santos, que falta ao torcedor brasileiro entender uma coisa, né? Patrocinador, investidor, futebol hoje é profissional. Né? O torcedor vive da paixão, vive dessa... e acho que até nós, parte da imprensa, que gostamos do futebol bem jogado, da história, vivemos também dessa paixão. Mas o futebol há muito tempo já é profissional. Né? E acho que a cobrança em cima dessa seleção, ou dos clubes, ou do Campeonato Brasileiro, tem que ser uma cobrança profissional. Com profissionais. Também. E por falar em cobrança sobre os clubes no Campeonato Brasileiro, o Galo perde... O que a gente faz com esses mineiros? Perde de 2-1. Não, me conta, que eu não sei o que eu vou fazer mais não. Exatamente. O Atlético perde o embalo. Bom, você está falando de Atlético, ontem o Cruzeirense assistindo a seleção pôde se sentir um pouco atleticano, né? Joga e não marca e depois eliminado. Essa desculpa de atleticano do Antonelli agora ficou clara e evidente. Mas digamos aí, falemos do Atlético na Vila Belmiro. Então, que também não apresentou aquela criatividade que a gente esperava do Atlético, que também não teve aquela ofensividade, que voltou a apresentar os mesmos erros de armação, os erros de defesa que a gente vem cobrando aqui muito, principalmente do Hever, né, o capitão dessa equipe. Como caiu o rendimento do Hever, zagueiro de seleção brasileira, convocado pelo Mano Menezes várias vezes. Então, é difícil, e contra um Santos que é dos meninos, que vai no coletivo, que tem um treinador que taticamente é, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos. Então, tá complicado da gente entender essa situação do Atlético e o que vai ser feito daqui para frente. Deixar a Arena do Jacaré, ir para o Ipatingão, não vai mudar o futebol dessa equipe. Né? É preciso ter esse comprometimento que a gente esperava que o Atlético fosse continuar tendo e não teve. E o Dorival disse nos vestiários, quando perguntaram para ele sobre a questão de reforço, porque o Atlético ainda acena, e vamos ver se essa semana acontece, né? Um atacante, um meio, um lateral. Ele disse o seguinte: olha, eu não quero transferir responsabilidade, jogar para cima de reforço situações que o Atlético está vivendo. Até porque, quando essas peças chegarem, sabe lá se elas vão dar certo ou não. Né? Então é preciso se resolver com essa situação que se tem hoje. Vamos ver o que acontece com o Atlético daqui para frente, agora jogando em Patinga. O América, já era esperado isso, né? Quando a gente viu o Antônio Lopes chegar e comparar o elenco ao Corinthians, ao Flamengo, ele viu bem a comparação que era jogando contra o Ceará. Né? 4-0 é muita coisa para uma equipe que, igual ele disse, precisava pensar em Sul-Americana e não sei o que. Eu acho que ontem ele vivia uma realidade e daí ele veio falar de erros de defesa, de erros de velocidade, coisas que a gente já sabia que o América tinha há muito tempo. O que mostrou que essa troca imediata de treinador, da forma como foi feito, com um treinador que não conhecia o América, com um treinador que não estava a par do atual futebol brasileiro, das condições que o futebol brasileiro apresenta nesse momento, foi um golpe esperado. Foi um golpe esperado. Eu acho que era anunciado isso para o América, que continua na zona de rebaixamento, 19ª posição e preocupando a cada dia mais. Como é que vai ser a recuperação dessa equipe? O que vai se fazer para o América sair? Quem, né? Não, e em que condições? Né? Eu acho que essa diretoria do América, que ficou provado ontem, não era o Mauro Fernandes, e não é essa questão de treinador do América. O do América é de elenco, é de forma de jogar. Ele me começa sem o Alessandro, começa com o Fábio Júnior e Kempis, porque ele disse que nos treinamentos da semana o Fábio Júnior e o Kempis foram melhores. Quem disse que é o treinamento que define o que é titularidade? Né? O Cruzeiro foi a única equipe que venceu o Bahia, e vou te contar uma coisa. Um sufocão depois que o Joel tirou um volante, tirou um atacante, colocou um volante, puxou o Bahia para cima dele e olha, só não perdeu na Arena do Jacaré porque o Bahia não conseguiu se qualificar o suficiente para chegar nessa condição. O Joel explicou que isso é o jogo de resultado mesmo, que cada um tem sua história, e a torcida do Cruzeiro pode esperar aí que vai passar um sufoco nesse Campeonato Brasileiro, se for esse mesmo o pensamento do treinador. Mas se passando sufoco vai subir de posições, já está no sétimo lugar. Quer dizer, se passar sufoco subir em posições, tudo bem que se passa sufoco, se vá ao campeonato. É o pensamento dele. Né? Mas então... Mas não é fácil não, meu filho. É difícil. O próximo é o líder do campeonato, o Corinthians, em São Paulo, né? Em São Paulo. Dimar Oliveira volta ao 12:30 na tela da Band para falar sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte. Tchau, Dimara. Bom dia. Até amanhã, bom dia.